recompensa. Basta uma palavra tua, Senhor. Nem todas as palavras do mundo podem ser maior que uma palavra sua, Senhor. Uma palavra sua. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Pai, porque o Senhor é Deus e o Senhor nos chamou para um lugar em Ti. Oramos para que a doçura do Teu Espírito venha nessa noite aqui neste lugar, Pai. Senhor, nós repreendemos todas as obras das trevas, todo o levante de Satanás, todas as armas forjadas, tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor, contra a igreja do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito do Senhor venha sobre este lugar. Que o Espírito do Senhor invada, Deus, a internet, Senhor. Pai, nós te damos graças, Jesus, pela tua graça. Sim, aleluia. Na cruz, sim, Jesus. Na cruz, foi por causa da cruz que nós estamos aqui. Não foi por causa dos homens. Foi por causa da tua palavra, Senhor. Que eu possa ver, Pai, em nome de Jesus, Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigado pela tua doçura, Senhor. Toma teu lugar devagarzinho. Eu queria pedir aos irmãos que estão nessa noite aqui, que estejam realmente no espírito de adoração, que estejam no espírito de oração, porque nós precisamos estar debaixo da obediência. Nós sabemos que existe uma guerra aí fora, nós estamos vivendo o maior tempo de hostilidade. A hostilidade tem sido levantada contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Nós não somos aqueles que recuamos. Se nós tivermos uma instrução de recuar, será pelo caso que o Senhor dirigiu. Então eu queria pedir aos irmãos que nesses dias até dia 21 de março, que venha a este lugar, você que está vendo pela internet também, se você quer participar das nossas lives com algumas pessoas aqui dentro, por favor, se inscrevam ali no site. Nós vamos estar deixando uma lista na portaria para que nós tenhamos um número permitido por lei para nós estarmos fazendo as nossas lives aqui até dia 21 de março. Nós sabemos que estamos vivendo um tempo difícil, onde nós acabamos de receber uma informação que algumas igrejas estavam provavelmente com um número excedente de pessoas ou não entendimento da lei e estão fechando elas, estão interditando. Então nós somos um povo que clamamos, amém, irmãos? Então se nós estamos aqui, nós queremos estar debaixo de obediência. Eu conversei com os pastores do estado do Rio Grande do Sul e conversei com o conselho de pastores também aqui. E a informação que eu tenho é esse número limitado de pessoas. Agora, se nós viemos para o culto e não nos inscrevemos, então nós estamos em desobediência. Então nós precisamos estar debaixo de legalidade. Amém? Durante essa semana nós vamos estar ainda ajustando, se tiver que ajustar alguma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra, irmãos? Se você que está aqui nesse lugar, você está aí na internet, nós queremos que você se coloque neste lugar nessa hora e interceda por nós. Interceda você que está aqui neste lugar, interceda para que a igreja do Senhor não seja calada. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós recebemos a intercessão dos irmãos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que nós somos essenciais, Pai, porque o Senhor diz que nós somos essenciais. Nós oramos, Pai, contra aquilo que tem sido levantado contra Deus, aquilo que nós acreditamos, Pai. Pai, em Teu nome nós Te louvamos, e o Teu nome nós queremos que seja engrandecido nessa noite, Pai. Sob baixo da Tua palavra nós se colocamos aqui neste lugar. Aleluia. Se você faz parte de uma igreja, você que está aí na internet, principalmente você que está vendo, você precisa estar num lugar, e hoje nós vamos entrar diretamente na palavra, naquilo que Deus quer falar nos nossos corações. Sabe, se você é membro de uma igreja, ande em obediência, ande debaixo de legalidade, de legitimidade. Não venha para a igreja do Senhor
sem estar debaixo de obediência. Se você é membro, se batizou ou se apresentou à igreja, não ande em desobediência, irmão. Caso contrário, você invalida aquilo que Deus realizou através de Cristo Jesus. Seja um membro de verdade, participante. Hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Se você participa da igreja do Senhor e você não é dizimista, não é ofertante, você invalida o restante das coisas, porque você está debaixo de desobediência. Então, meu irmão, cara, aqui nesse lugar são poucas pessoas que talvez não tenham entendido esse princípio, mas, irmão, cara, eu estou falando isso diante do Senhor. É preciso nós estarmos debaixo de legalidade, daquilo que Deus tem falado na sua palavra. Amém, irmão? Então, se você está aí no seu lugar, congregue em alguma igreja, que não precisa ser necessariamente uma EVAN, por favor, ande em obediência, ande debaixo da palavra. Aqui neste lugar nós somos muito livres, deixamos sempre na liberdade. Você nunca vai receber um telefonema, um aviso, dizendo para você, você está... Não, nunca. E isso nós vamos falar um pouquinho hoje sobre aquilo que Jesus deixou para nós como maior ensino, maior legado. Nós vamos falar sobre servidão nessa noite. Uma noite de ceia, onde nós estamos debaixo de um campo hostil, mas no meio desse campo hostil, nós colocamos debaixo da graça do Senhor. É aquilo que nós falamos há poucos dias. O Estado está em bandeira preta, mas nós declaramos bandeira branca sobre nós, amém, irmãos? Nós profetizamos isso. Abra sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Sabe como fomos maltratados quando sofremos em Filipos? Antes de chegarmos aqui, e no entanto, com confiança no nosso Deus, anunciamos as boas novas. As boas novas de Deus. Apesar de grande oposição. Portanto, como vem, não pregamos com intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, os quais foram confiados as boas novas. No nosso propósito não era agradar a pessoas, mas a Deus, que examina a intenção do nosso coração. Como também nunca tentamos conquistá-los com bajulação. Deus é a nossa testemunha que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao conhecimento humano, nunca buscamos de vocês, nem de um outro. Ainda que como apóstolos de Cristo tivéssemos direito de fazer certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, fomos como uma mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Até aqui por enquanto. Hoje nós vamos dar um pouco de navegadinha na Bíblia, na palavra do Senhor, porque nós vamos falar, como eu já disse, de servidão. O que é que nos faz ser colocado num lugar de proteção? O lugar de proteção é quando nós entendemos que todos nós temos um chamado. Todos nós. Inclusive uma criança, inclusive um jovem, como o Estevão. Deus tem um propósito desde o início que o Estevão nasceu. Eu coloco esse como um exemplo, porque nós precisamos entender que Deus colocou dentro de nós um propósito. E nós decidimos fazer as nossas coisas, do nosso jeito. Então, uma das formas que Jesus deixou para nós, a melhor das formas, deixa eu corrigir isso aqui para que soe melhor nos teus ouvidos. A melhor forma de nós se colocarmos debaixo da proteção do Senhor é quando nós entendemos que nós somos chamados para servir segundo a matriz. O Imago Dei, a imagem de Cristo, a imagem do Senhor. E ele veio com uma instrução. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, quando nós descobrimos isso, nós entramos num lugar de proteção. Eu me lembro que quando a gente converteu em Jesus, e foi muito impactante, foi muito violento isso, nós estávamos
totalmente atolados no pecado, muitos problemas, muitas coisas. E eu me lembro que no primeiro culto que eu fui, que nós estávamos lá ainda vivendo uma situação muito terrível, uma situação muito dramática, né? Nosso filho pequeno, a recém tinha aprendido a caminhar, ele foi atropelado, muitos sabem dessa história, na frente da igreja. E nós estávamos vivendo tudo aquilo, aquele drama no primeiro culto. Teoricamente, nós nunca deveríamos ter perseverado no Senhor. Mas eu me lembro que naquele dia eu estava servindo. A primeira coisa que eu pedi, pastor, o que precisa fazer? Arruma as cadeiras aí, irmão. Tá, vamos arrumar. Ah, tem mais coisa, tem que pendurar os negócios. Foi em casa, peguei martelo e voltei. Estava lá desde o primeiro dia. E sabe, esse lugar, de certa forma, me ensinou a obedecer. Não que nós não erramos ainda hoje, ainda nós temos coisas que nós ainda não vencemos, irmão. E nós temos batalhas e temos coisas ainda para vencer. Mas servir ao Senhor nos dá uma outra visão. Nós estamos aqui na sexta-feira e é interessante porque eu estava escrevendo essa palavra e já há alguns dias Deus trabalhando no meu espírito. E sexta-feira nós estávamos aqui no final da nossa sala de oração aqui. Veio a notícia que o nosso filho foi enganjado no quartel, no exército brasileiro, o Bruno. E no meio da nossa tristeza momentânea que nós tivemos aqui, né, uma dor profunda da minha esposa, nós aqui, porque nós sabemos que o Bruno foi criado para um outro tipo de exército, o Senhor me lembra de Eliseu. Ainda para casa, Eliseu, ele estava no meio de uma guerra, onde tinha soldados adversários, e aí Eliseu estava ali, e ele fez uma oração para que Geazi abrisse os olhos e pudesse ver o que ele estava vendo. Para que mostrasse que o exército que ele precisava vencer não era aqueles fardados que estavam ali ao redor, com couraças e com... Eles precisavam ver que o exército era um exército celestial. E aí o Bruno me fala que já encontrou lá uma galera que já faz devocional e tudo. E eu não tenho preocupação com o Bruno quanto a isso. Então, se Deus promocionou para que ele estivesse lá, nós sabemos que deve ter um propósito. Nós precisamos confiar nisso, né? O pastor Gustavo até falou sobre isso. Mas eu estava indo para casa, o Senhor me lembra da oração que fez Eliseu. Sabe, nós estamos aqui, assim, bastante abatidos, né? Porque nós achávamos que ele vinha embora por causa da faculdade, aquelas coisas. Então, nós acreditamos na servidão. Então, o Bruno está servindo ao exército, mas servindo ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Eu creio nisso. Então, Jesus ele veio sobre nós para nos trazer alinhamento nos nossos relacionamentos. Ele veio para nos ativar e não para secar sonhos, projetos entre nós. Ele veio para nos ativar de uma forma direta. Então, o Senhor Jesus, ele sabe que uma das formas que nós faz gerar relacionamento é quando nós estamos juntos. Se cercamos um ao outro e nós estamos servindo ao mesmo propósito. É aquela coisa que nós se movemos para estar no ambiente e nós sentimos parte daquele ambiente. Tipo assim, se eu levantei um cisquinho do chão, eu fiz qualquer coisa dentro de tudo que nós chamamos de igreja, nós já estamos sentindo parte daquilo. Não somos visitantes que viemos aqui então para ouvir uma pregação e voltarmos para casa. Não, nós entendemos que de alguma maneira nós podemos contribuir. E muitas vezes pode ser com o teu recurso. Na próxima semana nós vamos estar mostrando para vocês um projeto aqui do Ministério, que nós vamos falar sobre, já está no nosso site lá, o Rogério fez, nós íamos mostrar hoje aqui, mas não vamos, Rogério, hoje não. É um projeto, uma ferramenta que foi desenvolvida aqui no Ministério, para que nós possamos servir aquele que tem necessidade de alimento, de fome. Mas nós não queremos fazer obra morta, nós queremos servir sim, alimento, mas servir com propriedade. Então é um projeto muito legal, uma ferramenta muito legal que foi desenvolvida para que nós possamos pegar esses alimentos e destinar à pessoa certa, com a quantidade certa, aquilo que ela precisa. Então você já pode entrar lá no nosso site, você que está na internet aí já pode entrar lá, você vai ver lá. Se você quiser já abençoar alguém, vai ser beneficiado. E certamente tem 2 campos lá, seja você um auxiliador, ou seja você aquele que foi alcançado. Um supermercado, onde se compra sem dinheiro.
se compra com generosidade de alguém. É muito lindo. Nós ainda hoje vimos os irmãos chegando, nós chegamos com alimentos aqui e liberamos ali naquele carrinho. Alguém vai comer, talvez vai comer porque alguém foi generoso em trazer. Porque decidiu obedecer, ou lembrou, pelo menos, às vezes eu esqueço, às vezes eu mesmo coloco, mas esqueço de trazer. Mas alguém vai ser beneficiado, talvez vai comer porque alguém se lembrou, ou porque decidiu obedecer. Talvez seja assim. Então as motivações do nosso coração contam tudo. Se nós esquecemos, não tem nem problema, mas se as nossas motivações forem verdadeiras, nós estamos contribuindo no reino de Deus. Então todos nós podemos fazer algo para que possa agradar o coração do Senhor, de alguma maneira. Mas nós queremos fazer do jeito certo, porque nós podemos fazer as coisas certas do jeito errado. E nós podemos fazer as coisas certas do jeito certo. Para isso, nós vemos que a humanidade ela foi lançada sobre a terra e recebeu um veto do Senhor por causa do pecado. Aí Jesus veio e liberou esse veto, cancelou o veto. Então nós fomos liberados de novo, então, para poder ser livres do pecado e poder fazer as coisas que agradam o Senhor. Não era porque o homem já era bom desde o começo, é porque Deus era bom desde o começo. Porque o homem já nasceu com a sua natureza de ser individualista, de olhar somente para si. Quem se importa mesmo de verdade? Quem se importa quando alguém está triste ou está em sofrimento? Quem realmente se importa? Você se deparou com uma situação onde uma pessoa perde um familiar? Ontem, por exemplo, pereceu um homem que nós tivemos a oportunidade de batizar. O seu Roberto, que está com o pai, certamente, eu creio que está na glória com o Senhor. Mas a família, ela sofre demais quando tem uma perda, mesmo que sabendo que há convicção de salvação. Mas será que nós temos o mesmo senso de dor, ou algo parecido quando acontece isso com o vizinho, ou com alguém que está perto? Eu me lembrava muito bem disso, quando nós estávamos orando aí na sexta-feira lá nos hospitais, que alguém estava num sofrimento profundo, talvez dentro do hospital, talvez lá na sua casa, porque nem pode ter acesso aos hospitais. Será que se nós tivéssemos um familiar, eu até comentei isso no grupo, se nós tivéssemos com um familiar nosso lá, nós não estaríamos lá com a mão erguida? Estaríamos não? Estaríamos. Então Jesus ele traz para nós para uma outra realidade, nós se importarmos de maneira coletiva. E isso nos protege. Hoje nós vamos entender um pouquinho na palavra do Senhor, que isso nos leva para um outro lugar. Um outro lugar. Jesus ele estava ainda na criação, e em Gênesis capítulo 2, o Senhor deu a ele a capacidade de ele dar um nome para todas as coisas. E então ele foi dando o nome para os animais e para as aves e pelas plantas, e foi ali batizando. Deus confiou então ao homem para que ele pudesse se ambientar com aquelas coisas, para ele sentir parte daquilo, ele sentir parte. Uau, eu dei o nome para o jacaré. Então Deus criou isso dentro do homem já, para que ele sinta parte daquilo que ele está ambientado para fazer. E Deus ele quer revelar a sua vontade em nós, para que nós possamos então exercer a vontade dele no meio dos relacionamentos. Ele fica muito triste com o relacionamento quando acaba. Quantas notícias nós temos visto nesses dias de casais com dificuldades, em muitos lugares. Nós temos um amigo nosso que está com problema, e outros amigos e amigos que estão com problemas. Porque a pandemia ela tem duas
duas formas: ou nos torna mais fortes, aumenta a nossa imunidade, perdão, ou nos enfraquece. Estou falando de maneira espiritual. Então a pandemia, ela tem fazido algumas pessoas mais fortes. Quando sai, por exemplo, de uma contaminação, os nossos anticorpos, eles se desenvolvem, então nós nos tornamos mais fortes. Então, quando nós vemos um irmão que entra por aqui e que passou por um processo de Covid, eu disse: mais um recuperado, glória a Deus, aleluia. Sabe, é isso. Ele passou pelo processo, mas Deus desenvolveu dentro dele uma capacidade de reação. Na grande maioria, e graças a Deus, todos aqui neste lugar, aqueles que passaram pelo vírus de alguma maneira, passaram em algum tempo por esse processo, Deus guardou. Então a nossa oração não é apenas que nós venhamos se tornar imunes, mas que venhamos terminar bem. É a mesma coisa quando nós envelhecemos. Então a nossa oração é que nós nunca venhamos adoecer. Talvez Deus queira que nós passemos por alguns processos para que nós venhamos entender a graça dele. Porque a nossa natureza, ela é desenvolvida para que nós possamos se aproximar do Criador. E nos momentos de dificuldade e tempestade, certamente nós se aproximamos mais do Criador. Aleluia. É verdade, não é, irmãos? Sabe, quando está tudo bem conosco, nós não temos problemas, nós temos mais dificuldade de se aproximar de Deus. Mas quando bate uma tempestade, quando bate um problema, na hora a gente se lembra do Senhor, e a gente quer Jesus, e quer tudo que Jesus tem para oferecer. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, diz que a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Então, assim você rejeitou a ordem do Senhor, rejeitou também como rei. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Então o ato de rebeldia faz com que nós sejamos feiticeiros. É o que diz na palavra. A palavra diz que Deus odeia a idolatria. Então, da mesma maneira como Ele odeia a idolatria, Ele se desagrada quando nós se rebelamos de alguma maneira, quando nós estamos em desobediência, de alguma maneira. E como nós podemos dizer que Jesus é o nosso rei, se nós rejeitamos o rei? Viver intensamente ao Senhor é como se fosse uma inquietude no coração. Eu posso me tornar melhor a cada dia. Se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que a Inquisição, ela perseguia, ela julgava, ela condenava. E ela que determinava quem eram os rebeldes, os famosos hereges. Era a base da força. Outro te converte, o seu filho morre. Era na base da violência. Não era pelo Espírito. E eles determinavam quem iria se tornar padrão. Então, esse tipo de rebeldia era uma condenação que eles não sabiam nem por que estavam morrendo muitas vezes, porque apenas, eu li um versículo na Bíblia. Herege. O homem, ele precisa perder a sua pretensão de ser absoluto, de entender que o poder é como se nós, de alguma maneira, se tornássemos inquisitor, julgador. O inquisitor é um juiz ao reverso, um juiz ao contrário. O Espírito Santo é capaz de fazer de uma profunda maneira em nós, nos fazer nos conhecer
e inclusive a nossa fraqueza, quando nós enfraquecemos de alguma forma. Algumas religiões fazem questão de expressar o seu ato de rebeldia. Fazem questão de anular o sangue do cordeiro e derramam então o sangue nos seus rituais religiosos. Alguns acendem incenso e velas e coisas. A escolha de Yeshua não força ninguém à persuasão. A força de persuasão, ela não liberta ninguém. O que faz com que nós sejamos libertos é quando nós entendemos que a palavra, ela precisa entrar dentro de nós com uma capacidade de nos trazer mudança em nós. E nós podemos transformar a nossa conduta. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos dar uma passadinha um pouquinho mais. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. A igreja de Corinto era uma igreja de escravos, praticamente escravos. E Paulo falava a eles da seguinte forma: irmãos, suplico-lhes que em nome do Senhor Jesus Cristo vivam em harmonia uns com os outros. Ponham fim divisões entre vós. Antes tenham o mesmo parecer, unidos no pensamento e no propósito. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram de desentendimento entre vocês, irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, outros digam, eu sigo Apolo, outros digam, eu sigo Pedro, ou outros ainda, eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que só que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Ou alguém foi batizado em nome de Paulo? Este apontamento nos leva para Cristo como libertador. Sermos liberados, ser liberados conforme a matriz. Sabe, esse pavor que está hoje ao nosso derredor, por causa do vírus, e por causa das leis, e por causa das pandemias e das coisas, tem colocado a humanidade em pânico. Colocado pessoas num lugar de apostasia. É o tempo que nós mais deveríamos estar orando hoje diante do Senhor, mais nós deveríamos estar se envolvendo na sua obra, porque tem muita gente morrendo por causa da apostasia. E Jesus, ele nos impulsiona a servir como ele serviu, mas como nós podemos fazer isso se nós decidimos indeferir a palavra dele em nós? Sabe, numa noite como essa, e tão poucas pessoas que deveriam estar aqui, nós deveríamos estar de verdade disputando cadeiras, principalmente aqueles que têm um chamado ministerial. Nos dias de oração, nós deveríamos estar cobertos e carregados do Espírito de Deus por interceder por o povo que morre. Nos propósitos de jejum, nós deveríamos ser os primeiros, dizer, eis-me aqui. Como é que eu posso te servir, Jesus? Sabe, a jornada do nosso irmão está às vezes comprometida porque nós se colocamos num lugar de ficar por trás da trincheira. Nós não podemos definir aquilo que é meu, se o Senhor diz que é nosso. Ao meu ministério, o meu chamado, mesmo que o Senhor nos trate de maneira individual, mas Ele quer que nós venhamos manifestar de maneira coletiva. A maneira mais rápida de nós se tornarmos religiosos é quando nós perdemos a mente coletiva. Todos nós estamos passíveis a isso, inclusive nós pastores. O pior lugar que nós podemos estar diante da caminhada cristã é quando a religiosidade entra em nós. Nós entramos no automático.
Achamos que não fazemos rituais, mas fazemos. Nós precisamos ser despertados para o novo a cada manhã, caso contrário nós entramos no automático. Viemos para a igreja pensando que estamos fazendo uma grande coisa. A igreja é um lugar onde nós podemos se reunir e transformar numa mente coletiva, então, de transformação. Onde eu posso contribuir com meu irmão, pelaquilo que ele pode, pelaquilo que pode acontecer na vida dele. Por isso que no capítulo 10, ainda de 1 Coríntios, ele diz: e não se queixem, alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Murmuração. A quem deve seguir, se não for por servidão, os propósitos que foram embutidos entre nós? Isso não tem a ver com os homens, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com o líder, não tem a ver conosco, tem a ver com Cristo. Sabe, parece que às vezes quando nós servimos ao Senhor, parece que estamos fazendo um favor para o Senhor. Isso não tem a ver com os homens, tem a ver com a autenticidade do reino. Porque só porque os homens estão vendo, isso não representa nada para nós. É aquilo que Jesus está vendo. Porque é muito fácil, nós queremos apresentar a santidade, apresentar que nós servimos quando alguém está vendo, mas quando ninguém está vendo. A autenticação, ela é dada, o carimbo, ele é dado quando nós, às vezes, estamos na solidão. Talvez o dia que a Karina esteja aqui, passando o aspirador sozinha aqui dentro da igreja. Sabe, é isso que transforma em nós uma motivação alinhada. Nós estamos vivendo um tempo onde os líderes estão se escondendo por trás da trincheira. Quando nós deveríamos estar se movendo, a palavra diz que então Deus deixou a ordenança através de Jetro, e Jetro então passou para Moisés, um para cuidar de 10, outros para cuidar de 100, outros de 1000. É por isso que a palavra diz que quando o pastor é ferido, o povo se dispersa. Nós precisamos de uma sujeição sadia, irmãos. Ah, mas eu sou sujeito. Não, não é o bastante. Nós precisamos ter uma sujeição sadia, saudável. Um homem de caráter barato, eu vi isso do pastor Lapa. Meu Deus, quando eu escrevi inteiro o que ele escreveu ali na internet. Se é dele, eu não sei, só sei que eu tomei para mim. Ele escreveu e eu copiei. Um homem de caráter barato procura sempre se associar a alguém de um talento ou de caráter. Assim consegue lucrar com a identidade dessas pessoas e procura então controlá-las. Indiretamente ele se apodera da identidade dos outros para compensar a sua própria falta de integridade. E tudo que possui vem através da associação com os outros. Uma vez que o seu nome não é confiável, ele sempre procura o nome de terceiros para conseguir algo. Você ouviu falar de teste que dá negativo? Falando de Covid agora. Na verdade, mais adiante se torna positivo. Isso chama-se falso negativo. Pois é, existem pessoas verdadeiras, mas também não são reais. Na realidade, são falsas verdadeiras. Você consegue compreender isso? A aparência é outra coisa, mas no fundo é outra. A personagem é montada, é uma mentira. Cuidado com gente assim. Olhe para que não possa agir da mesma forma. Seja imperfeito, mas seja você. Fique aos pés da cruz, orando ao Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que te encherá dele. É melhor, às vezes, dividir na verdade que se unir na mentira. Não tem quem discuta aquilo que Deus vê. A maior alegria de um médico não é quando ele está tratando do paciente, é quando ele dá alta do hospital, quando ele volta para casa curado.
A maior alegria do Senhor Jesus é quando nós fomos emancipados. Quando nós começamos a fazer coisas sem alguém pedir para que a gente faça. Sabe o que é isso? Iniciativa. O pastor me convocou para uma reunião de oração ultra ministerial, ultra poderosa. Então nós vamos. Meu irmão, nós precisamos despertar. Cara, eu li um versículo e aquilo mudou algo dentro de mim. Algo me fez se mover para um outro lugar de libertação. Sabe o que é isso? Não podemos discutir com a própria palavra do Senhor. Se nós entendemos isso, nós não ficamos tão apavorados pensando e vamos ser presos nessa noite, e vamos entrar num outro lugar. Meu Deus, o nosso nome agora vai para KGB. Se nós confiarmos de tal maneira, nós vamos entender que até se a morte nos visitar, nós vamos dormir e vamos acordar com Cristo. Nem isso pode nos abalar. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ouvir a voz certa para que nós não venhamos perder a capacidade de fazer. Porque a capacidade de ouvir nos leva à capacidade de fazer. Quando nós não ouvimos mais, nós já perdemos então a nossa referência. E o mundo está carente por referência. Então, se nós, a igreja do Senhor, não formos referência, como é que então alguém vai encontrar o Yeshua? Números capítulo 11, ele fala, versículo 17: e eu descerei e farei com você, e tomarei um pouco do teu espírito que está em você, e colocarei sobre eles. Assim, dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. O Senhor está dizendo: eu vou pegar um pouco do espírito que eu dei em você, Eclesiastes 12. O espírito que está em nós, eu vou pegar um pouco que eu já coloquei, eu vou intensificar aquilo que está em mim, e nós vamos dividir com aquele que não tem ainda o Espírito revelado. Nós podemos fazer isso. Há poucos dias nós ouvimos uma frase, nós estávamos em Caxias do Sul, o pastor Carlos fez lembrar com clareza, que o Filho de Deus fez o Filho do Homem, o Filho de Deus se fez Filho do Homem, para que o Filho do Homem se torne Filho de Deus. E eu achei tão tremendo essa composição. E nós estávamos lá no ambiente que nós chegamos lá e sentimos o cheiro da uva. E não tinha uva por perto. Lembra disso, Paulo? Carlos estava lá. Sentimos o cheiro da uva. E na hora que nós estávamos orando ali, eu comecei a ver aqueles frutos de plástico ali na mesa. E eu fiquei pensando, aí não exala o cheiro da uva. Frutos de plástico, artificiais. O cheiro da uva, o cheiro da vide, está colocado à mesa para que nós possamos entender que nós podemos comer. Não é de aparência, não é para enfeitar o lugar, não é para completar o lugar na cadeira, não, é para ser liberto. A mesa, ela é libertadora, a mesa de Cristo é libertadora. E nós precisamos entender que o Senhor faz tudo com propósito. Quando o Senhor mandou Davi ir lá salmodiar com Saul, para que os demônios fossem embora, o Senhor estava treinando ele para um ambiente de palácio. Sabe o que é isso? Ele ia lá, tangia sua harpa, e os demônios iam embora, mas o ambiente era o lugar que ele iria reinar. A igreja, ela é assim. Nós viemos para cá, primeiro porque nós não ficamos mais sozinhos, em isolamento. Mas nós podemos manter as normas, estamos distanciados aqui.
Os palácios do Senhor são tremendos, irmãos. Se nós entrarmos na revelação, nós vamos ver o que nos espera. Sabe o que é isso? Nós sendo preparados para tomar posse daquilo que Deus deixou para nós como herança, como lugar de eternidade. Nós precisamos enfrentar um menino que há dentro de nós. Aí Jesus disse, mas sede como meninos. Sim, ele fala aqui no primeiro texto que nós lemos aqui. Por isso que eu me movo como criança no meio de vocês. Ele não estava falando de infantilidade espiritual. Ele estava falando da pureza de uma criança. O primeiro amor, na intimidade, Davi venceu. Se nós apresentarmos a nossa casa, é como se nós estivéssemos apresentando ao Senhor os nossos frutos. Abra sua Bíblia em 2 João. Vamos dar mais uma passeadinha. Estamos no horário, está tudo certo, amém, irmãos? Somos profetas de uma nova geração, Senhor. 2 João, capítulo 1, versículo 8. Esse texto aqui é muito sério, irmãos. Diz assim: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos para conseguir. Esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai, mas também com o Filho. Se alguém for às reuniões, não for para ensinar a verdade de Cristo, então não convidem para entrar na sua casa. E nem dê nenhum tipo de apoio. Sabe o que é isso? Está dizendo de uma maneira bem simples. Você se esforçou. Vou te dar um exemplo bem grotesco. Você ficou 4, 5 meses sem fumar. Um exemplo. Aí de repente você resolveu dar uma fumadinha. Depois de 4 meses de esforço. Tu acabou de jogar fora 4 meses perdidos de esforço. Aí tu tem que começar tudo de novo. Mais 4 meses. Sabe, quando nós conquistamos alguma jarda nas nossas batalhas espirituais, o Senhor quer que nós venhamos chegar lá no final de maneira completa e inteiro. Ele está dizendo também aqui no final desse texto que se nós não estivermos movidos na verdade, nós estamos fazendo obra morta. Não existe meias verdades. As verdades, elas precisam ser absolutas. Não pode ser, nós não podemos ter meia verdade diante de nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando diz, arrependei-vos porque chegaram ao reino dos céus, então, não é a palavra. Então nós temos que ser macios naquilo que nós pregamos, porque nós podemos desagradar alguém. Eu relutei para trazer essa palavra. Mas a verdade é que esse é o tempo que nós precisamos ser mais rigorosos com nós mesmos. Se nós tubiarmos, nós se perdemos. Nós temos visto irmãos em igrejas, centenas e centenas e milhares de pessoas se perdendo porque não entraram no Espírito da verdade. Fogo de palha. Incendeia em mim a sua igreja. Uau, barulho. Aí vem a primeira tempestade. Nós estamos vivendo o mesmo tempo do começo da pandemia. Hostilidade. A mesma hostilidade que nós vivemos lá no início da pandemia, e nós vivemos de maneira tão intensa, nós estamos vivendo agora. Acabei de receber a notícia que bateu a brigada militar numa igreja e fechou. Não sei como é que eles estavam lá, mas foi isso que aconteceu.
Mandaram as pessoas embora. Hostilidade. Não quero entrar no mérito da questão se estavam em obediência ou não. Alguém denunciou? Se nós aprendemos o que recebemos do Senhor, então nós não vamos perder o ambiente por falta de diligência. Sabe o que é isso? O ambiente que a gente perde por dentro. A pessoa não tem mais prazer de estar na igreja do Senhor, porque ela perde o ambiente por dentro. Primeira coisa que ela perde é o ambiente por dentro. Aquilo já não está mais cultivado dentro dela. Então a primeira coisa que ela faz, ela deixa de ouvir o pastor. E aí ela se perde. Sabe uma ovelha que pode se transformar num bode? Ou num cabrito, melhor dizendo. Porque a ovelha ela precisa de pastor. E o cabrito não quer pastor. Pode perceber isso na natureza aí fora. A ovelha só anda em rebanho. O cabrito anda sozinho, disperso. Sobe em árvore, destrói tudo. Você pode ver que nas algumas religiões eles não oferecem ovelhas, eles oferecem cabrito ali como sacrifício. Será que é por acaso? Se nós aprendemos aquilo que recebemos do Senhor, a recompensa ela é completa. Ou nós podemos ser impulsionados em direção ao reino, ou nós vamos terminar no fim e aguardar aqueles que dormem. Servir com excelência nos faz crescer em fé, nos faz crescer em relacionamentos, nos faz ter experiências pessoais. A religiosidade se torna danosa. Não é o tempo de caminhada que nos faz tornarmos melhores em Cristo. É quando nós decidimos sair no automático e entender que o novo de Deus é todo dia nós precisamos aprender algo novo. Como podemos gerar longevidade, que palavra difícil, espiritual, se nós não estivermos plugados, conectados? Sexta-feira nós estamos na sala aqui, nós estamos plugados com 6 cidades, orando, intercedendo. Guaíba, Novo Hamburgo, Campo Bom, Caxias do Sul, Criciúma, Passo Fundo. E o Espírito nos conduziu a essa questão, essa visão espiritual, que nós estamos plugando uns nos outros, para interceder contra o espírito da morte. Sabe, é como se nós estivéssemos aumentando a nossa imunidade, vitamina D, por exemplo, de maneira espiritual. D de Deus, entendeu aí, né? Pegou no espírito, né? Essa veio nova aqui. O tempo de caminhada, irmãos. Matusalém viveu 962 anos. E gerou Lameque, que gerou Noé para nos salvar a humanidade. Um homem que viveu 962 anos. Mas não foi a geração dele que trouxe algo para a humanidade, foi a terceira geração depois. Toda vez que nós fazemos algo que agrada o Senhor, nós colocamos um sinal de mais, de positivo. E a palavra diz que o Senhor é galardeador, presenteador daqueles que o buscam. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e Davi responde, e eu a buscarei. Que eu possa viver na tua casa, e viver na tua presença, e viver intensamente. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz: por acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar a pessoas, eu não seria servo de Cristo. Tem horas que nós andamos cachoeira assim, meu irmão. Isso não tem a ver com muito obrigado, pastor. Obrigado por fazer coisa boa. Não. Tem a ver com aquilo que o Senhor viu e escreveu lá no livro dele. E disse: ei,
o que você fez hoje me agradou. Sabe, o reconhecimento humano é uma das coisas violentas que o farisaísmo implanta. Mas tem a ver com a aprovação do Abba. Tem a ver com o reino e seu rei. Um rei que não precisa de favores. Proteção é preciso, mas já foi pago. Nós já fomos comprados. A questão é nós tomamos posse daquilo que o Senhor valorizou através de Cristo na cruz. Se nós valorizamos aquilo que Ele fez por nós, nós não seremos passivos. Não se contentaremos com o átrio, nós queremos o santo dos santos, nós queremos o santíssimo lugar. E nós podemos, no meio da hostilidade, nós geramos um ambiente de desfrute, de entender o que a mesa proporciona. Se você que está aí na sua casa, você que está aqui neste lugar, não tem encontrado em Jesus um lugar de desfrute, talvez você precisa aprender com a matriz. Jesus, Ele veio para servir e para nos ensinar a servir. Quando nós o servimos, nós estamos colocando no lugar do reino, onde Ele está hoje à direita do Pai, está trazendo para nós um lugar de conquista, um lugar de benevolência. Sim, nós podemos estar passando momentos muito difíceis. Talvez aí no seu coração, você precisa de verdade entregar algumas coisas que ainda você resiste a entregar para o Senhor. Achar que o mundo que você vive ainda é o bastante, sem oferecer nada de volta para Jesus. Algo que não custe nada. Nós vemos alguns irmãos em alguns lugares que fazem quilômetros e quilômetros para estar num culto. De a pé, de bicicleta. Que fazem um esforço enorme para passar 4, 5 horas em adoração. Debaixo de um calor. Em alguns lugares do mundo. Sabe o que é isso? Valorizar aquilo que Jesus fez na cruz. Com uma criança no colo. Talvez não tivesse comido aquele dia. Sabe, nós precisamos entrar em ação de graças. Porque nós não estamos naquele hospital. Porque nós não estamos naquela fila aguardando um leito de UTI. Sabe, alguns de nós aqui passamos pelo processo, como é que nós chamamos aqui? Pelo protocolo do Covid. Sabe, mas nesse lugar de solitude, onde nenhum homem pode botar a mão na sua cabeça e orar, aí nós temos Jesus. Aleluia. Amém. Aquilo que o William trouxe hoje aqui, no meio da adoração, irmão. Quando ele disse, eu creio que Ele é a cura. Sabe aquele irmão do Wilson, quando ele ministrou essa canção no lançamento desse CD, ele estava atomado por um câncer. Nós conversamos com ele em Porto Alegre, quando ele esteve aí. E ele foi para aquele evento com um tubo de oxigênio. Alguém já viu isso? E ele começou a cantar, eu creio que Tu és a cura. Eu não
tenho essa informação precisa, mas eu soube que meses depois ele estava completamente curado. Sabe, nós precisamos ser curados no Espírito para que então o nosso corpo seja curado. E nós temos dilemas que nos dizem que isso não é possível. Nós temos dogmas que nós acreditamos e alguém nos convence que realmente nós devemos viver assim, acuados. Mas existe um lugar no Senhor a propósito nisso. A propósito. Sabe, nós somos gerados para um propósito, irmão. Renan, cara, tu foi gerado para um propósito, cara. Sabe, alguém cedeu o lugar para que nós pudéssemos estar aqui. Se você está aqui, ou você está conectado, se você está cultuando a sua casa, se você preparou uma mesa para ceia aí na sua casa, não é o copo da ceia que vai mudar a sua vida, mas aquilo que ela representa. Não é esta mesa, mas a mesa que você entendeu que precisa ser gerada dentro de ti. É tão difícil trazer uma mensagem como essa, irmãos. Mas nós precisamos entender quem nós somos em Jesus. Tem alguns de nós que já nasceram com DNA espiritual. Nós só acordamos. Se você veio aqui para essa noite, se você está vendo isso nessa noite, pega no teu espírito, que a mensagem não tem a ver aquilo que apenas nós falamos, mas aquilo que Deus quer comunicar nesses dias, nos dias tão difíceis, que nós poderíamos fazer de tudo que nós quiséssemos para agradar os teus ouvidos. Nós poderíamos falar aqui de uma palavra de impulsionamento e avivamento e, meu Deus, nós precisamos de alinhamento, irmão. Nesses dias o Senhor está clamando para que a igreja se alinhe, porque nós estamos vivendo sinais dos fins dos tempos e a igreja não está se atentando para isso. Muito tem se falado sobre a volta de Cristo, mas se Cristo voltasse hoje, talvez muitos de nós não estaríamos com Ele. Porque nós estamos oferecendo porções ao Senhor, nós não estamos oferecendo o que nós podemos oferecer na mesa dEle. Nós precisamos estar com uma inquietude diante de nós. Não existe melhor lugar de nós estarmos se nós estivermos de acordo com o centro da vontade dEle. Se Jesus não te acomodou para um lugar de desonra, sabe, alguns irmãos, não que eu tenha, meu Deus, eu tenho algo totalmente a favor do meu pastor, Luiz Hermínio é meu pastor, eu honro a vida dele, mas as mensagens dele ficam 4, 5 meses no YouTube. Alguns irmãos desse ministério não cultuam conosco porque afinal de contas eles precisam de uma pregação do Luiz Hermínio, e a palavra fica meses lá no YouTube, mas não, ele precisa estar na hora do culto. E cara, é terrível, a gente ouve isso. E às vezes uma mensagem que o Carlos, que o Gustavo, que os irmãos estão trazendo com a Estela, que nós precisamos ouvir. Há um nível de desonra, às vezes tão grande, que as pessoas não entendem que isso fere os princípios do Senhor. Desvaloriza o lugar que você faz parte. Então, nós temos sido um pouco duros nesses dias, mas eu tenho sentido a mesma hostilidade no meu espírito, aquilo que nós geramos no início da pandemia. Se nós não entrarmos para um lugar
Sabe, nós compramos agora, semana passada, 200 cadeiras para este lugar. Nós estamos, se diz, pastor, você está maluco? Sim, nós estamos malucos, sabe por quê? Porque nós cremos que quando nós voltarmos dessa pandemia, há muitas pessoas que vão procurar a igreja do Senhor, nós queremos estar aqui. Nós queremos estar aqui, mas não como uma igreja que disse que ficou de pé. Por que não? Porque nós entendemos por que nós estamos aqui. Nós entendemos por que nós estamos preparando o ambiente, que nós estamos arrumando e ajeitando, porque nós sabemos que quando passar está aqui, a igreja precisa estar ali, mas não ela está de qualquer jeito, ela precisa estar de pé. Porque nós podemos estar caídos, irmãos. Há muitos caídos dentro da igreja. Irmãos que não lê nem aquilo que a gente posta ali no grupo. O que nós estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo quem? Jesus quer nos levar para um outro lugar, irmãos. Nós somos chamados para manifestarmos as benevolências do Senhor. E alguém precisa tocar em nós e enxergar ali virtude, mas nós não podemos oferecer algo contaminado, irmão. É tempo de nós despertarmos. Nós precisamos estar na frente das trincheiras, não atrás delas. Se coloca de pé. Quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Se você pudesse prostrar comigo. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor,
Senhor, quando eu contribuí, sim, Deus, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, em tudo estiver e que eu fizer, serei fiel a Ti. Aonde eu estiver, em tudo que eu fizer. Obrigado, Jesus. Sabemos que Tu és a mensagem. Tu não trouxe uma mensagem, Tu é a mensagem. Oramos, Pai, para que haja um impacto em nós, Senhor. Para que nós possamos, no tempo do abraço, Senhor, voltar a abraçar os nossos irmãos, Senhor. E no nosso abraço seja um abraço curador, Pai. Senhor, não deixe, Senhor, que nós venhamos desperdiçar, Senhor, o tempo que nós precisamos abraçar o Teu Espírito. Então nós queremos ser preparados para esse tempo, Senhor, de uma mesa única, Senhor. Aleluia. Ser fiel, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Como és fiel a mim. Porque há arrependimento em nós, Senhor. Nós se arrependemos pela igreja que dorme, Senhor. Pela religiosidade, Senhor, que está sendo se conformada, Senhor. Espírito Santo, nós queremos voltar para casa hoje, Senhor, convictos, Pai. Aleluia. Oh, Jesus. Fiel até o fim. Eu quero ser fiel. Não basta nós sermos crentes, nós temos que ser filhos. És fiel a mim. Quero ser fiel. Fazer tua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor. Fiel no meu agir. Fiel no meu falar, Senhor. Fiel no meu ouvir. Fiel no meu olhar, Senhor. Quando eu retribuir, fiel no meu andar, Senhor. Fiel no meu sentir. Aonde eu estiver,
e em tudo que eu fizer. Aleluia. Serei fiel a ti. Vocês carregam algo maravilhoso, queridos. Não desperdice isso. Primeira Coríntios 11:17 diz: nas instruções a seguir, porém, passo a elogiá-los, porque vocês se reúnem e não fazem mais mal do que bem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, porque há divisões. Quando vocês se reúnem como igreja, até certo ponto, eu creio, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam que não são aprovados. Quando vocês se reúnem, então, não interessados no fato da ceia do Senhor, mas alguns de vocês se apresentam para comer a própria refeição. Como resultado, de alguns passam fome, enquanto os outros ficam embriagados. Será que vocês têm em casa aonde comer ou beber? Ou querem mesmo se envergonhar da igreja e Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não elogiarei. Por isso, lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, então ele tomou o pão. Sabe, a igreja de Corinto era uma igreja, na maioria, era de escravos. Então, alguns irmãos que estavam lá na igreja de Corinto e ainda tinham a mente de escravos. Então, Paulo era tão duro com eles antes de ceiar no Senhor. Porque uma mente livre, ele precisa discernir no corpo. Quando nós não decidimos no corpo, então nós vemos fracos e doentes no nosso meio. O compartilhar do pão foi um recado de Yeshua, porque ele sabia que existia duas mesas. Uma mesa, aquele que tinha bastante, então levava grandes coisas para a mesa do Senhor. Então a ceia era feita em duas etapas. E aqueles que tinham pouco, então levavam aquilo que tinham, então ali comiam. E a ideia do Senhor que ia haver-se ali uma mente coletiva. Então, no outro dia, na segunda ceia, a Bíblia diz que eles se reuniam e queriam sentar na mesa, da mesma forma que eles estavam divididos entre si. Então ele diz: a primeira que tem, então come, e a outra que não tem, então se farta. Era isso que o Senhor queria dizer, mas não era assim que acontecia. Por isso que discernir no corpo é entender, não é quanto você leva, mas quanto você está disposto a compartilhar. Isso tudo tem a ver com aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Depois que nós passamos por tudo isso, sentar tudo na mesma mesa, sem discernir no corpo, qual é o sentido? A Bíblia fala que é sua própria condenação. Nós precisamos discernir no corpo o que nós oferecemos para o Senhor. A palavra diz que nós precisamos examinar-se a si mesmo. Nós precisamos se examinar. Jesus está no centro da mesa para que nós possamos entender o pão partido. O pão partido não é feito para aquele que oferece mais, porque não é quantidade que se oferece, mas a qualidade daquilo que se oferece. Se nós oferecemos um arrependimento com qualidade, então o Senhor Jesus vem sobre nós com a mesma qualidade que Ele foi até a cruz, e Ele nos perdoa a nossa iniquidade. Por isso que um pão partido, ele pode ser compartido em várias partes. Então nós poderíamos comer sozinhos, mas nós decidimos compartilhar.
nós decidimos compartilhar. Porque Jesus, como seu corpo, Ele compartilha com nós. Nós podemos fazer da ceia um momento ritualístico, apenas como memorial, ou nós podemos entrar em celebração nessa hora, porque Ele compartilha conosco. Por isso que Ele fala que na noite que Ele foi traído, Ele agradeceu, entrou em gratidão e disse: esse é meu corpo que entregue por vocês, por nós. Faça isso em memória de mim. Mas da mesma forma Ele diz: antes que haja perdão, você precisa ser discernindo o corpo. Quando você discerne o corpo, você desfruta do cálice e desfruta do gosto da vide. A vide, ela representa, nós sentimos o sabor do perdão. Mas não tem sentido se eu não estou decidido a me arrepender. Como do pão, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor. Então, do mesmo modo, ainda a igreja de Corinto e ainda a igreja de Passo Fundo, ele diz: este é o cálice da nova aliança, que é confirmada em meu sangue. Faça isso em memória de mim, e sempre que beberem, cada vez que vocês comerem do pão e beberem desse cálice, anunciem a morte até que Ele venha. Está próximo a vinda. Assim, quem come do pão e bebe do cálice indignamente é culpado por pecar contra o corpo. Então, meu irmão, se você sabe que alguém está em pecado, vá até ele e diga: ei, meu irmão, cara, eu te ajudo, cara. Vem para a mesa comigo. Venha e beba e coma comigo. Eu tenho a resposta que você precisa. Está na palavra do Senhor. Portanto, examine-se e beba em nome de Jesus. Senhor, nós profetizamos que aquele que está, Deus, com Covid nessa hora, Senhor, seja tocado agora com a cura do Senhor. O mesmo Jesus que perdoa é o mesmo que cura. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos numa geração de recuperados, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, celebrando o Senhor. Beba do cálice em nome de Jesus. Meu Salvador, dê um brado de vitória aí no teu lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Redentor, louvado seja o teu nome! Salvador, sim, Jesus, meu resgatador, nos encharca com o teu perdão, Senhor. Oh, aleluia, nos encharca com salvação, Jesus. Redentor, livrastes a mim. Ei, Jeff, distribua esse pão entre os irmãos. Distribua, quebra em pedaços e distribua. Meu Salvador, aleluia, Senhor. Meu resgatador, o pão partido está em nosso meio. Cheio, babababababa, cheio. Oh, aleluia. Redentor, livrastes a mim. Oh, Jesus. Eu me prostro aos teus pés. Minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés. Sim, Senhor. Homens rendidos, Pai. Minha vida, mulheres rendidas, Senhor. te entrego. Aleluia. Eu me
prostro. Nós queremos andar debaixo da tua bênção, Senhor. Te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Deus, para aquele que está enfermo nessa hora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que as dores começam, Deus, a ser retiradas agora, Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Deus, pela vida da irmã da Maria, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos, Senhor, pela família, pela vida do Paulo, Senhor, pela vida do Marcos Anoto, Senhor. Pai, nós oramos, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai querido, aleluia, Senhor. Para aqueles que já estão em recuperação, já estão, Deus, no final, pela vida da Ilse, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, nós oramos, Senhor, Senhor, que o Consolador alcance, Deus, a família, Deus, do Everton, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos, Pai. Nós oramos, Senhor, pela vida da Bruna, Senhor, nessa hora, Deus, no Hospital São Vicente, no quarto 214, Pai. Em nome de Jesus, Deus, leucemia, nós te damos uma ordem agora. Solta agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos uma palavra de cura nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos ver um milagre, Senhor, através da vida dessa menina, Pai. Pai, em nome de Jesus, alcança a família Mantovani, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Alcança a Lagoa Vermelha nessa hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Encontra a vida da Tati, do Fernando lá em Panambi, Senhor. Alcança, Deus. Alcança os irmãos de Marau, Senhor. Alcança, Jesus. Alcança, Senhor. Alcança com o teu Espírito, ó Pai. Sim, Senhor. Alcança o nosso irmão Getúlio Vargas, Deus. Alcança, Jesus. Alcança os nossos irmãos da nossa cidade, Senhor. Aqueles que estão, Deus, conectados conosco, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós procuramos eles, Senhor, nessa hora, Jesus. Aleluia, Senhor. Mantém plugado, Senhor, na semana inteira, Pai. Proteja do vírus, Pai. Proteja da assolação. Proteja, Senhor. Nenhum deles entrará no hospital, Senhor. Não por esse motivo, Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, nós oramos, Pai. Senhor, nos leva em segurança, Senhor. Salva o conduto, Pai. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos interpretar corretamente a lei, assim como nós devemos interpretar a palavra do Senhor. Nós vamos estar refinando a interpretação da lei em relação à nossa quantidade de pessoas aqui, né, nos nossos cultos. Nós vamos estar refinando isso durante ainda essa semana. Nós estamos passando nas redes sociais. Mas uma coisa é certa, essa noite tinha propósito aqui no Senhor. Nós precisamos crer nisso. Você que de maneira presencial está aqui e você que está aí no seu lar, eu creio que a palavra ela tem um propósito, é nos encaixar dentro do propósito. Amém? Elizabeth, quer falar? Ei, Elizabeth não prega, né? Devia pregar, né? Ei, tcharabaxai. Em 2002, quando o Bruno nasceu, 2003 ou 2004, foi nessa época que ele sofreu o acidente. O Senhor me revelou com a Valentina e com a Rosana. Em 2004, antes de nós começar o culto aqui, eu comentei com elas, e com muito temor a Deus eu falo isso. Em 2004, o Célio e mais 4 homens arrancaram ele debaixo daquele carro. Eu retirei ele daquele carro e saí correndo, fiz com todas as minhas forças e levei ele para o hospital. E eu quero declarar hoje sobre a vida dele, que naquele tempo eu fiz com as minhas forças. Até sexta passada eu estava fazendo com as minhas forças. Arranquei ele. Então eu creio que o poder do Espírito Santo, que lá em Alegrete, todos aqueles meninos que estão lá, não é só o Bruno. Tem quase 300 meninos lá que eu não conheço as situações daqueles meninos. Tem até o Ricardo, amigo do Bruno de infância, que está lá. Estão servindo ao exército brasileiro, que servirão ao exército dos céus.
que nessa noite o Bruno seja resgatado para as mãos do Senhor, como nós já declaramos muito sobre a vida do Bruno, que tem um propósito. Então, se o Senhor nos revelou isso antes, que essa dor, que naquela época eu não vivi, eu quero romper ela hoje e declarar sobre a vida do nosso filho, que o Senhor nos emprestou por um tempo determinado dele. Eu declaro que ele também está sendo curado nessa hora lá e vai fazer a vontade do nosso Deus, do nosso Pai, em nome de Jesus, amém. Nós cremos nisso. Antes mesmo desse culto aqui, veio uma mensagem dizendo para nós aqui que nós seríamos prudentes fechar a igreja por causa da pandemia. Naquela hora o Espírito, assim, sabe, me tomou ali e disse: não, nós assumimos a responsabilidade. Amém, irmãos? Porque a responsabilidade é de nós, como pastores, nós entramos nesse lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aqui por um propósito, e esse propósito vai se cumprir. Talvez nós que estejamos aqui hoje, ou talvez alguns de vocês que estejam pegados no Espírito dessa palavra, possam transformar isso numa ferramenta de poder na sua vida, que você possa transformar isso num propósito, e amanhã depois você possa estar, quem sabe, no nosso lugar, ou quem sabe até em outros lugares, levando a palavra do Senhor. Amém? O Senhor nos chamou para isso, para que nós fôssemos uma geração que andássemos na contramão do mundo. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quarta-feira nós temos culto. Não sabemos quantas pessoas vão poder estar aqui, mas já está sendo liberados aí na rede social. Amém? Vamos em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre a tua face e te dê a paz. Vá em paz em nome de Jesus. Você que volta para as cidades, vai guardar no Senhor. Amém.